Tá, a primeira vez em Belo Horizonte, o gato desde que eu me entendo com gente, eu vejo com frequência. Não é verdade, não sabe disso. Então, aqui é mais ou menos como está em casa. E também agradecer a Júlia, a Torinho, a galeria. É um privilégio, um prazer poder falar com o Monteiro, que é um artista referencial. Existe assim, quando a gente trabalha com tempo, a gente tem sempre uma vontade de fazer alguns artistas. Dois artistas que eu sempre assim botei na minha cabeça, que eu sempre quis fazer a exposição, é o Monteiro e o Farnese. O Farnese também, eu tive um show de Farnese, eu acabei fazendo 8 exposições de Farnese. Quando me chamaram para a longa, eu estava na hora de chamar outro cara, porque eu já não tenho mais nada para dizer do Farnese, depois de 8 exposições. Mas, enfim. E o Porteiro, eu espero que eu chegue nessa linha também, porque nós fizemos um Porteiro com o Instituto Antônio Porteiro. Fizemos em São Paulo, fizemos em Fortaleza, aqui, sabe, que é a nossa coleção extraordinária da Galeria Aeroflame, e nós iremos fazer o ano que vem em Brasília, e estamos trabalhando óbvio para fazer em Goiânia. Acho que a cidade dele, Goiânia, merece uma exposição, inclusive, grande, com vocês mais. E para mim, conviver com essas obras do Porteiro sempre foi assim, uma experiência muito curiosa. Eu tenho uma história assim, de vida que eu fui para Brasília com 5 anos e a gente ia de carro. Por isso que a presença em Minas era constante. A gente saía, atravessava a Minas inteira, né? Na época, bom, chegar em Paracatu era uma surpresa. Assim. E para mim, uma coisa que me chamava muito a atenção, logo que comecei a ver o Porteiro me encantou, nunca me esqueço a primeira vez que eu vi um cupizeiro. Quando eu vi um cupizeiro, eu não entendi o que era aquilo. Quando eu vi que aquilo era uma construção animal, assim, e para mim o Porteiro, ele fazia cupizeiros, entendeu? E acho muito curioso que aí eu comecei a desenvolver, eu achei que isso era uma coisa que todo mundo já tinha escrito, mas ninguém tinha escrito não, então eu falei, vou aproveitar e escrever logo, para escrever fácil. E eu vejo o Porteiro que ele tem essa ideia da construção interna. E uma coisa que me chama muita atenção dele, se você pode reparar aqui na exposição, é que esses objetos, essas figuras, que meio que surgem do barro, né? Porque o barro tem esse apelo direto, né? É algo que nos toca, como uma referência, sabe, da modelagem, da mão humana de fazer. Essas figuras do Porteiro do barro, que muitas vezes são figuras expressionistas, são figuras, digamos, com uma certa tensão, aprisionadas. Quando o Porteiro sai do espaço tridimensional, sai da figura, elas ficam felizes, né? Mais ou menos como se tivesse se libertado do cupizeiro da terra para fazer festa. E ele tem essa alegria e essa felicidade do trabalho de arte, que para mim me chama muita atenção, porque as pessoas até então sempre tinham a mania de rotular coisas, né? Então o Porteiro era rotulado como um artista popular, como um artista não sei o que, bem naif, até que comum, que eu acho assim, com todo respeito ao professor Paulo Zanini, que cunhou essa expressão arte comum, eu acho que é uma coisa para o artista se chamar de comum, né? Quer dizer, todo mundo quer ser comum, mas ser artista, né? Então, quer dizer, no caso do Porteiro, o que eu acho que é um fato real, que a gente pode perceber, é que o Porteiro, ele é um artista dos saberes populares, quer dizer, ele não é um homem da cultura erudita. Todos nós que vamos estudar história da arte, nós temos sempre, infelizmente, nós aprendemos a história da arte ocidental. Começamos a estudar sobre o barroco, as nossas aulas de história, os mais velhos sabem disso, a gente tinha aula de história como se fôssemos todos portuguesinhos, chegados aqui, né? Nós tínhamos uma ótima portuguesa. Nós nunca falamos, quer dizer, no máximo tinha um discurso, assim, digamos, ligeiramente demagógico, de falar dos povos originários, que essa chamava de índios, né? Dos negros, né? Das populações escravizadas que para cá vieram sobre esse absurdo, e a gente comentava que havia uma integração, como se o país fosse um país da felicidade e da harmonia. Hoje sabemos que a história não é bem assim, essa harmonia não é bem assim, mas o Porteiro, ele é esse artista que busca esse
se liga nisso por causa talvez desse lendário ibérico, que é muito presente para quem conhece Ariano Suassuna, por exemplo, vê o Ariano Suassuna como esse construtor desse lendário ibérico e misturado com as nossas referências dos povos originários e das populações que para cá vieram escravizadas das populações africanas. Então o poder, ele mescla isso de uma maneira muito poética. Nós procuramos, evidentemente, que montar uma exposição é um desafio que eu acho muito interessante. Primeiro, uma coisa que eu gosto de fazer é montar exposição. E acho que a gente começa a trabalhar com alguns sentimentos, com algumas sensações que te impõem ideias assim de como você constrói um roteiro. Quer dizer, a exposição para um curador é uma espécie de roteiro. Aqui a gente procurou, evidentemente, seguir alguma cronologia, mas também não ficar muito preso a essa questão cronológica. Primeiro, existe uma questão arquitetônica que é evidente. Quer dizer, a galeria ela tem essa área que tem que a direita e tem uma quadros e que são quadros muito impactantes. Então, a partir disso, desses quadros que o pessoal aborda, aquele primeiro que é uma joia, sabe, que a galeria possui, sabe, um dos primeiros quadros pintados pelo Cordeiro. Então, quer dizer, e aqui, vamos dizer assim, onde o Cordeiro cria esse universo, é um universo que, a meu ver, não tem nada de digamos, primitivo. É um universo irônico, afetivo, provocador, apenas não é um universo em que ele precisa se basear em referências filosóficas da história da arte. Quer dizer, aqui, talvez ele nunca tenha ouvido falar, acredito em um Ponty, sabe, os teóricos, Deleuze, até hoje, eu assumo essa pessoa, hoje um artista contemporâneo, antes de dar uma pincelada, ele tem que citar Deleuze para mim 3 vezes para você achar alguma coisa da época. E também, quer dizer, a velha coisa da arte de Bruna, que eu pessoalmente acho muito discutível, sabe? Quer dizer, a arte que você tem que ter uma rua para entender, muito chato. E isso me leva a uma seguinte constatação, vou juntar uma primeira só para que a gente pense assim, por que o poder encanta todo mundo? Uma coisa que para mim sempre ficou assim. Talvez porque ele não exija tanta explicação. Houve um momento que esse vocábulo, arte, ele foi aprisionado num tipo de concepção artística, que era tal da intencionalidade, de uma maneira muito inteligente, como Marcel Duchamp, um grande artista, evidentemente francês, que criou os objetos do ver, ou o Brad Bates, e que eram questões em que a arte era um exercício reflexivo de questões provocativas. Eu até acho que nós, aliás, acho que Marcel Duchamp é genial, mas o problema não passa mais esse conceito se esgotou nele. Então é a arte com intencionalidade, que levou um certo comentário muito forte na arte, que dizia o seguinte: a arte que não tem intencionalidade de ser arte, não é arte. Eu acho isso aí, sabe, um perigo de autoritarismo, sabe? Igual aos autoritarismos de uma Bauhaus, que dizia ter uma forma ideal para qualquer coisa. Sempre brinco sobre isso, que eu acho uma coisa maluca, você tem um copo ideal. Se você tem um copo ideal, tem um prato ideal, você acaba tendo uma figura humana ideal, que é o caminho básico do nazismo. Eu me lembro de uma história que aconteceu uma vez comigo, rapidinho, você não contar com eu fui na casa de uma moça, e quando entrei na casa dela, tinha assim, em cima da mesa, um aparelho de chá horrendo. Coisa absolutamente feia. Eu olhei, passei assim, pensei assim, que aparelho de chá medonho é esse? Você tem que ver se conversar com ela, ela foi me oferecendo chá e trouxe o maldito aparelho de chá. E eu falei assim, meu Deus do céu, vamos nessa, né? E aí ela começa a me perguntar que aquele aparelho de chá tinha sido da avó dela, e que ela criança decepcionou e foi achar fora daquele aparelho, e que a avó não deixava que ela era criança, podia quebrar. E quando a avó já estava mais idosa, ele falou assim: quando eu morrer, faço questão que você fique com esse aparelho de chá. Ou seja, ela me contando essa história, aquele aparelho de chá medonho rapidamente foi virando um aparelho de chá lindo, que ela estava, na verdade, oferecendo quase uma parte da vida dela para isso. Então, os conceitos de afeto e de beleza também podem e devem ser intermediados por esse tipo de relação. E o poder, é muito claro, mas o poder, ele fala para a gente, ele não fala do nosso intelecto. O que é legal do poder?
pode querer teorizar demais, uma coisa que eu acho maravilhosa, que é o fenômeno artístico. Aquilo daquele cara que está lá na caverna, no meio de uma monte de gente, pega e bola alguma coisa e cria, e inova. E cria uma imagem qualquer, que essa imagem vai acabar sendo replicada pelos agentes culturais e vão seguir, e esses agentes culturais vão desenvolvendo o seu trabalho e vão fazendo, mas tudo isso movido por quê? Pelo encanto da descoberta, de refazer um mundo que a gente não explica. Se nós não conseguimos explicar o mundo que a gente vive, os conceitos de sempre, o velho conceito que vem para tudo, quer dizer, quando a gente recicla isso, o roteiro ele responde com essa força vital. Aqui não tem intencionalidade de fazer arte. Aqui é a arte como fenômeno de arte. Como um fenômeno humano. É a nossa diferença. Aquele 0,001 que nos difere do chimpanzé está exatamente nessa nossa capacidade de refazer o mundo para que a gente possa entender no mundo da arte aquilo que a gente não explica no mundo real. Então é exatamente essa ação do roteiro que eu percebi, porque no roteiro te permite teorizar posteriormente, que é uma coisa muito importante da arte. A arte é um exercício sempre da sua sensibilidade. É claro que a sua sensibilidade pode ser desenvolvida, pode ser sofisticada no sentido maior da palavra, você pode entender caminhos, mas ela parte sempre de uma aproximação, né? De uma relação entre mim e a pintura. Quer dizer, como que eu vejo aquilo, como que eu me identifico com aquilo, como que eu consigo expressar o meu afeto. Aquilo depois disso, eu começo a perceber, a entender mesmo, por que eu gosto tanto daquilo? Por causa disso, por causa daquilo. Aí sim, eu vou passando, eu vou discutindo. Então, seguindo por aqui, é engraçado que eu tinha que pegar aí, trabalhando lá, mas enfim, vamos fazer, Então, quer dizer, aqui, uma certa cronologia, com essas joias, né, que os meninos têm aqui na galeria, que com uma certa idade a gente chama todo mundo de menino, né? Mas até os que não são meninos, a gente chama de meninos, né? Enfim, mas eles são meninos. Todo mundo é menino. Até os 70 todo mundo é boy. Então, é isso aí. Então, isso aqui são trabalhos, são preciosidades, em que a gente vê esse trabalho do roteiro, que trabalha com a religião, que trabalha com as festas populares, que trabalha inclusive com ironia, né? Esse mistério olha esse quadro dessa nuvem de automóveis, né? Como que ele, quer dizer, essa ideia do artista primitivo não existe, né? Porque ele é inclusive, ele é um irônico, ele é um provocador, não é? Esses movimentos, né, que a gente começa a perceber, essas linhas, esses movimentos ondulados, que são muito fortes. Essa característica que ele traz dessas heranças populares, que é ocupar o espaço da tela, né? Quer dizer, ocupar sempre, quer dizer, o vazio é mais ou menos, entendeu? Uhum. Meio que esquecido, assim, entendeu? Então, aqui a gente procurou seguir esse caminho. E a gente associa com alguns potes, com algumas referências de animal aqui com esse trabalho, que é engraçado, porque esse trabalho ele tem quase como uma sugestão, não sei nem se ele pensou nisso, do Escher, né? Do peixe que vira pássaro, né? Que é aquela característica toda dos trabalhos do Escher. E basicamente aqui as cavalhadas, eu não sei, essa junta de sair é uma ação absolutamente ibérica nessa relação, que é muito presente em Goiás Velho, quem já viu. Teve a oportunidade de ver, né, que é uma cidade linda, inclusive, né? Terra de Coratorabima, olha só que espetáculo, não é? Quer dizer, quando a gente pega um trabalho desse, eu acho que é legal, para mim, por exemplo, eu não tenho vontade de teorizar. Eu acho que é uma coisa, inclusive, que a gente, quer dizer, eu vejo curadores, parece que para se mostrar muito inteligente, eles têm que teorizar sobre tudo, eles não podem expressar o afeto. Eu lembro que a minha família sempre foi muito ligada em ópera. E eu me lembro que quando eu era assim, adolescente, eu fui ver minha tia, todo mundo assim, Madame Butterfly, já municipal do Rio. Eu sabia qual era a história de Madame Butterfly, mas nunca tinha visto. Eu
eu achei maravilhoso aquilo, sabe? Uma mulher pessoa que eu estava bem e eles estavam o tempo todo tensos assim, será que ela vai conseguir dar aquele dó natural? Não sei o que, eu não sabia nem o que era dó natural, não sabia nem se a mulher ia se esgoelar nisso, não era? Eu estava apaixonado, achando aquilo maravilhoso, aí depois que eu percebi, eu gostei muito mais do que eles. Eles estavam só preocupados se ela ia conseguir, não, porque Tebaldi já deu aquela nota em 1957, quando veio aqui Maria Callas, não sei o quê, e Biriri, e eu não estava nem aí. Então, quer dizer, eu acho que a gente, diante de uma obra de arte como essa, a gente fica assim, coisa maluca, né? Que legal isso aqui. E aí depois a gente vai ver, sabe? Aquilo que eu falei, essas figuras que meio que saem daquele barro, né? Parece aquelas coisas meio de trailer, alguma coisa assim, né? Que sai essas coisas malucas, da lama. E isso é um roteiro, é muito rico, olha só isso aqui, quer dizer, isso aqui é essa coisa, sabe, das lutas, das cavalhadas, das coisas, que é tartaruga, né? Aqui não tem cavalo, né? Tem a tartaruga, né? E aqui a gente procurou, então, manter essa referência e buscar, sabe, que as pessoas. Existe até uma ideia que eu gosto, quer dizer, de termos de montagem, que é seguir uma montagem de acordo com, digamos, a característica do artista. Talvez, num outro artista, eu botasse menos obras. A gente fez uma montagem aqui do Suede, que é um artista inteiramente diferente, né? Um artista geométrico, um homem muito sofisticado na cor. E o Suede tem uma coisa engraçada, que eu gosto muito do trabalho dele, quando ele desloca o olhar, que a gente tem a tendência a olhar uma pintura, a gente olha para o meio. O Suede, o fato pictórico no Suede acontece quase sempre nas bordas, não acontece no meio, né? Então, você acha aquilo ali estranho? Então, quer dizer, ele precisa de uma extensão de espaço, porque aquela borda precisa do vazio da parede. Uma coisa que eu detesto quando as pessoas colocam cor na parede, que é uma coisa que eu sempre discuto, que é dessa mania também, falando mal dos coleguinhas, né? De ficar pintando parede colorida. E em alguns momentos é legal, mas em outros é muito perigoso. Quer dizer, eu vi uma exposição que o cara usa o verde do artista, quer dizer, quando o artista coloca o verde, quando o porteiro, consciente ou inconscientemente, usa esse tom aqui, esse salmão, sei lá, sabe como é que é? Esse laranja salmão, isso também é aquilo que a gente chama na linguagem de cor substantiva. Isso é um substantivo essencial do trabalho. Se eu pinto essa parede aqui com essa cor, eu estou transformando essa cor em adjetivação da cor. Ela deixa de ser o elemento central, o substantivo, para ele virar o elemento adjetivo, passa a ser uma qualidade do sujeito. Então é isso que é perigoso. Até Deus, quer dizer, então eu estou dizendo, no lugar do Suede, nós temos uma montagem mágica que era necessário o branco, porque o trabalho dele expande pelo branco. No caso do porteiro, eu já achei que era legal a gente colocar mais obras, porque o porteiro ele cria multidões, quer dizer, ele gosta desse convívio, quer dizer, ele gosta disso, para usar uma palavra da moda contemporânea, ele gosta dessa contaminação. Então é exatamente essa contaminação que faz do porteiro um artista genial, porque ele, ao mesmo tempo que ele te pega pela emoção, ele também te provoca a pensar, não é só aquela emoção gratuita, que as pessoas acham que a emoção, eu amei e acabou. Quer dizer, quando a gente gosta de alguma coisa realmente, né, seja de uma pessoa, inclusive, a gente quer conhecer a pessoa melhor, não basta só, te amo, não sei o que, vamos fundar uma relação, não sei o que. Então o porteiro, ele tem isso, ele te conquista pela emoção e ele pede para que você, a partir disso aí, você examine isso, você comece a entender como que ele conseguiu captar com maestria todo o universo dele. Quer dizer, nós temos assim, na exposição que a gente está fazendo agora, que vamos fazer em Brasília, ele tem uma série que são os 500 anos, quer dizer, é a história do Brasil, é uma coisa impressionante, ele conta a história do Brasil de uma maneira belíssima, entendeu? Pelo olhar dele, entendeu? E essa história do Brasil que ele conta é legal, porque é uma história factual, mas ao mesmo tempo é uma história ficcional. E ele meio que ele convida assim, a gente assim, olha, a partir disso aqui, a partir disso que eu lhes dou, você cria a sua. Eu acho que esse é o potencial da arte, quer dizer, é criar histórias não fechadas nelas mesmas. Quer dizer, o artista, ele é uma pessoa que está no mundo para botar a dúvida.
A função do artista é questionar as verdades absolutas. Então, acho que é isso que a gente tem que considerar seguindo pela vida. E acho que daí tem também questões que acabam funcionando em impacto. Quer dizer, óbvio que terminar com aquele trabalho ali, eu não estou nem um pouco preocupado se aquilo foi 1987, ou se foi 1997 ou 77. Ali é o impacto da revoada, e que aí você sabe que tem assim, eu acho que existe isso aí, esse aspecto maluco do espetáculo expositivo, né? Quer dizer, eu acho que o artista, ele tem que entender ele entende esse percurso curador também, né? Eu vejo, quer dizer, acho que vocês têm esse convívio, evidentemente, com o barroco, onde essas coisas são muito fortes. A gente vai na Pampulha, a gente vê algumas coisas. Em Brasília, uma coisa que me fascina, quando o Niemeyer faz a Catedral de Brasília, eu acho tão bonito aquilo, quer dizer, como é que cria o espetáculo, né? Brasília é uma cidade com uma intensidade de luz absurda, né? Quer dizer, muita luminosidade do Planalto Central. Então, o que Niemeyer faz? Você caminha, você chega na catedral, naquela claridade gigantesca da paisagem. Primeiro você encontra os evangelistas, né? De 3 metros e pouco cada um. Primeiro lembra dizer assim: veja o quão pequeno você é. Então já é a primeira pegadinha barroca, né? Aí você desce para o túnel e você entra na penumbra. Então essa relação tempo-espaço, esse caminhar de 40 metros na penumbra, te faz meio que esquecer das realidades terrenas e reduz a sua luz. E aí você entra na nave da catedral e você vai de cara com aqueles anjos do Sesquiate, aquele céu, você realmente não são, mas eu já vi gente ajoelhar ali na hora, porque isso aí chama-se espetáculo arquitetural, quer dizer, criar essa cena barroca. Porque se a pessoa entrasse direto na catedral, ela ia estar escura, perto da luz de Brasília, a luz externa, mas ele reduz o seu olhar. Então, eu acho que exposições, trabalhos de arte tem isso, a gente sabe, quer dizer, um roteiro cinematográfico, uma peça teatral, ela tem que saber trabalhar os seus momentos para reforçar essas questões. Então, a gente procurou fazer isso aqui, quer dizer, muitas vezes é só uma coisa do curador com a minha, mas a gente procura fazer, basicamente, sabe, não quero falar muito não, se alguém quiser falar, porque eu falo demais, porque alguém pode dizer alguma coisa, interromper, porque senão, e aqui, sabe, acho que foi um pouco isso, quer dizer, acho muito legal que a gente tenha, quer dizer, que os meninos tenham preservado esse patrimônio, né, que foi um patrimônio criado pelo pai deles, entendeu? Que teve uma presença muito forte, sabe, no mercado de arte de Minas e do Brasil. Acho muito legal que eles tenham preservado, que tenham permitido que isso aqui é um patrimônio, entendeu? Da arte brasileira, um patrimônio, sabe, da sensibilidade brasileira. E eu fiquei super feliz, assim, que eles tivessem me chamado de novo, sabe, para fazer a exposição do roteiro. E aí, muito obrigado a vocês. Tem um livro no catálogo aí, que também é um luxo, eu galeria fazer um livrão desse. E muito obrigado a vocês. E um beijo para todo mundo. Obrigado.